O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento, em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que neles espera. Da mesma maneira que disse o Cristo: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus na terra. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor a lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente.
Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separava. Um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Histórias que Jesus contou. A Escola das Almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre comentando os textos sagrados. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou, inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: Iniciamos a tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até às lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder: O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo, perguntou: Que fazes inicialmente às lentilhas, antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu, titubeante: Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo, para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. O divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, em que nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí
de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume, à noite, desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais, em seu círculo, são lições. A sogra de Simão escutou, atenciosa, e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidas ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem, por tempo indeterminado, na condição de adubo entre os detritos da natureza. A nossa mensagem de hoje é de autoria de Neio Lúcio e a psicografia de Chico Xavier. A você eu desejo um ótimo dia e que a sublime luz de Jesus resplandeça em nossas vidas.
para que vivas em harmonia com os outros e esses contigo, necessitas manter um programa pessoal, mínimo que seja, indispensável aos resultados felizes. A pessoa que vive bem com as demais conseguiu desenvolver um espírito de cooperação, grande naturalidade em dar como em receber. Pequenos e simples atos de consideração constituem a primeira regra para um bom relacionamento humano e social. Se desejas realmente viver em harmonia, tenta ser paciente. A pressa é inimiga da amizade, gerando pressão em relação aos outros e descontrole em quem a cultiva. Desse modo, organiza todos os teus momentos, de forma que não necessites viver em agitação ou ansiedade, levando insegurança aos demais. Relaxa-te e confia que chegará o teu momento no instante apropriado. Sê caridoso. Todos necessitam de ajuda. Usa a tua palavra para levantar os ânimos debilitados, estimular as novas lutas. Não critiques, nem leves ao ridículo a ninguém, nem mesmo quando em tom de brincadeira. Reparte gentilezas de acordo com as necessidades de cada criatura. Um coração caridoso é uma ilha onde a felicidade reside. Sê amoroso. O teu amor deve alargar-se e não restringir-se, diminuindo o campo de ação. No mundo carente, toda baga de amor é como um raio de luz, dissipando a treva e apontando rumo. Rompe os teus bloqueios, teus receios e limites, e deixa que o amor te conduza, fluindo de ti para os demais. Cooperando e confiando no bem, tens a diretriz para a tua harmonia em relação a ti próprio e a todos os demais. Pai de infinita misericórdia, as benesses do teu amor chega e toca os corações, convidando-nos ao retorno para o teu seio, através das conquistas que empreenderemos durante a jornada evolutiva. Oh Pai, só temos que agradecer, louvar e bendizer o teu nome, já que nos damos conta de que somos criaturas todas fadadas à felicidade e à luz. E aqui, reunidos em teu nome, queremos agradecer-te a bênção do convite dos mentores, acima de tudo, daqueles que empreendem os esforços, doando as suas vidas para que sejam exemplo, que nos arrastem, fazendo com que a nossa caminhada seja uma trilha vencida por vencermos-nos a nós próprios. Ó Senhor, como precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, como nos falou o Senhor da vinha, Jesus, convidando a todos nós que pudéssemos sintonizar através dessa oportunidade com aqueles que bendizem o teu nome, vivem para servir
e aqueles outros que, ainda na retaguarda, esperam o nosso exemplo, a nossa dedicação e o nosso empenho para que a estrada seja iluminada pelos passos que, vencidos hoje, sejam luminosos amanhã para aqueles que venham atrás de nós, possam dizer: aqui passou um cristão, um seguidor de Jesus na direção do Pai. Agrada-nos, Senhor, estar na tua casa, servindo a tua causa. Abençoa-nos hoje e sempre, dando-nos a tua paz, para que sejamos capazes de soletrar o verbo amar através das ações. Vem, Senhor, convida-nos e deixa impregnar-nos a alma e o coração desta mensagem bendita que nos atrai e nos leva a prosseguir, apesar da nossa dificuldade. Vem, Senhor, fica conosco, fica em nossos corações, abençoando-nos hoje, agora e por todo sempre, que assim seja.